Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidades no Japão. Nós vamos ouvir a experiência de várias pessoas que puderam desfrutar a vida no Japão de várias maneiras. E hoje a nossa convidada é a Paula Costa. A Paula, ela é natural de São Paulo, capital, e ela se formou em mestra em estudos de cooperação internacional pela Universidade de Hiroshima há poucas semanas, né? Um mês, mais É, ou menos, com uma bolsa fornecida pela JICA. E hoje a gente vai conversar com ela para saber mais detalhes de como foi essa experiência dela no Japão, como foi essa bolsa da JICA, como foi, quais foram as impressões que ela teve, quais foram as partes positivas, os desafios, né, de morar no Japão. A gente vai conversar tudo sobre isso agora. Então, muito obrigado mais uma vez, Paula, por ter aceitado o nosso convite. imagina. Eu vou passar a palavra para ti, então, para tu falar com um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho sobre você, um pouquinho, né, para a gente começar as perguntas, pode ser? Pode ser. Bom, então vamos lá. Eu sou a Paula, eu tenho 33 anos, eu sou daqui de São Paulo, capital, e voltei do Japão vai fazer um mês. Então ainda estou me readaptando aqui à vida no Brasil, né? Sou advogada trabalhista há alguns anos já e sou mestre em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP. E recentemente me formei mestre também em estudo de cooperação internacional pela Universidade de Hiroshima. E bolsista da JICA. Então é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar essa experiência com vocês, responder perguntas, ver como que eu posso ajudar e contar para vocês que é possível sim ir para o Japão, mesmo a gente não sendo descendente, mesmo sem falar japonês. Embora eu não recomende isso, mas é possível sim. E, enfim, estou à disposição para tirar dúvidas. Ótimo, pois vamos começar então. Só lembrando que a gente está aberto a perguntas, tá? Então, quem quiser interagir, quem tiver alguma dúvida, enquanto a gente está aqui conversando e quiser mandar uma dúvida, pode perguntar diretamente para a Paula e ela responde aqui na hora. Ao vivo é assim, quem sabe faz ao vivo. Se eu não Então, souber, a gente também busca a resposta depois, gente. Não, a gente procura, a não gente passa não nada. deixa, não deixa Não vai sem, deixar ninguém como é ponto sem sem nó. resposta. É. Tá, então vamos lá. Tu acabou de dizer, então, que tua formação é em Direito, né? É. Então, essa formação como mestrado em Estudos de Cooperação Internacional, de certa forma, é relacionado com a formação na área de Direito ou não? Só para a Não gente entender um pouco como exatamente. é que é a área. É. Não exatamente. O que acontece? Esse programa da Universidade de Hiroshima, que eu participei, que é o International Peace and Coexistence, ele é bem amplo. Então, você pode, dentro desse programa, você tem várias sub-áreas. Então, a minha sub-área era de resolução de conflitos. Então, Hum, foi assim que eu consegui encaixar o direito nesse programa. E eu desenvolvi a minha pesquisa sobre o uso de mediação interpessoal para resolver os conflitos empregado-empregado, para promoção de saúde mental no mundo do trabalho. nossa, Então, apesar do meu título não refletir isso, porque agora sou mestre em estudo de cooperação internacional, mas no final das contas a minha pesquisa foi em direito propriamente dito. entendi. Então quer dizer que mesmo quem não tem formação na área de Direito, tem oportunidades, ou seja, tem bolsas, tem lugares que vão te aceitar, dependendo de qual é a sua pesquisa. Então, se você conseguir, né, fazer alguma coisa, sugerir alguma coisa coerente como tema de pesquisa para aquela área, para aquela, como é que a gente pode chamar, aquele departamento, então eles podem te aceitar, né? Não precisa ser assim, eu estou formado em direito, eu tenho que achar um lugar que vá, né, ser essa formação específica, não precisa disso. Não, tanto que foi o que aconteceu comigo. Porque eu tava. Quando eu consegui depois, né? Porque primeiro vem o processo seletivo da bolsa. Aí Hum. depois que você consegue a bolsa, você tem que buscar uma universidade onde você queira pleitear a vaga. Ah, tá. Então, Eita, tem que ir quando eu por fui partes. pleitear a vaga, por partes. Mas enfim, eu busquei universidades que tinham programa em direito.
Tá. Aí a minha primeira barreira foi a linguagem, né? Então eu não tinha japonês suficiente para fazer um programa de mestrado. Então eu já excluí essas possibilidades. Ah, Outra barreira foi a data. Então algumas universidades o processo seletivo já havia passado. hum, E esse programa, por exemplo, o de International Peace and Coexistence, como ele é bem amplo, então realmente você consegue buscar uma forma de encaixar o teu interesse de pesquisa na linha de algum orientador, né, em alguma dessas hum, sub-áreas que eu comentei. uhum, E aí você desenvolve a tua pesquisa. Então, não entendi. necessariamente. Além de que, para o mestrado, o requisito principal era um bacharelado, né? Hum, Então, você não precisava estar atrelado ao teu curso, necessariamente. entendi. Esse programa em específico, ele é exclusivo da Universidade de Hiroshima, né? Que em português seria Paz Internacional e Coexistência, alguma coisa assim? É, isso. Acho que é, né? E ele é exclusivo, então, da Universidade de Hiroshima, não tem outras universidades. Cada universidade, então, vai ter um programa diferente. Eu acho que a pessoa que tiver interesse, né, tem que buscar a universidade, talvez entrar no site da universidade para saber mais informação, entrar em contato mesmo, mandar e-mail para a universidade, às vezes, para saber quem é o professor, né, enfim, discutir É, um pouco antes de começar. Mas para a gente organizar, vamos fazer como se fosse uma linha do tempo, tá? Na tua introdução, tu mencionou que é formada em Direito e atuava como advogada trabalhista, né? E tinha já feito um mestrado na USP nessa área, certo? isso E mesmo. aí, pegando a partir daí, nesse ponto, como foi que surgiu como foi que apareceu o Japão? Porque a gente está aqui falando de uma oportunidade de bolsa para quem não é descendente. Então, assim, várias pessoas que têm descendência, que têm ascendência, né, japonesa, elas têm esse vínculo com o país, então, pela família mesmo, enfim, está interessado na cultura desde pequeno, porque está imerso aquele ambiente. Mas para gente que não tem descendência nenhuma, ela chega de alguma forma, né? Como foi para ti? Como foi que o Japão apareceu na tua vida? Vamos começar daí. Vamos. Então, é, o Japão, desde pequena, estava presente na minha vida, assim, você cresce assistindo anime, etc. Mas eu não tinha essa relação familiar, né? Eu não tenho pessoas japonesas na minha família. Mas no meu primeiro mestrado, eu acabei estudando sobre o Japão. Então, eu estudei sobre litigância trabalhista no Japão. E por conta dessa minha primeira pesquisa, uma das matérias que eu fiz foi com um professor japonês, que se chama Masato Ninomiya. E o professor Masato, antes da pandemia, né, ele organizava anualmente um curso de férias no Japão. Então, em 2018, no primeiro ano do primeiro mestrado, eu me uni a esse programa de verão. Então, eu passei um mês aí no Japão e uma parte desse programa foi em Tóquio, que a gente teve aula na Universidade de Tóquio, na Universidade de Meiji, mas também fizemos várias visitas institucionais. Por exemplo, a gente conheceu a Suprema Corte, até conversou com ministros da Suprema Corte. Uau, Passamos em menina! vários lugares, Que assim, coisa muito chique, legal, muito impressionante, chique. incrível! E aqui eu nunca fui para Brasília, mas aí eu já até conheci a Suprema Corte. Mas tudo bem, né? Ironia essa parte. Então, foi essa primeira parte do programa. E a segunda parte, eu passei 2 semanas na Universidade de Hiroshima para fazer um curso chamado Peace and Law, que é Paz e Direito. E era um curso bem amplo, assim, era introdutório ao direito japonês. Então, nós tivemos aulas de direito empresarial, direito penal, direito do trabalho, assim, bem introdutório, né? Então, foi esse o meu contato, inclusive físico, né? Que foi quando eu fui para o Japão pela primeira vez, passei esse tempo aí, e eu fiquei com essa vontadezinha de, quem Hum. sabe, algum dia voltar, porque a gente tinha atividades todos os dias, então a gente quase não teve dia livre. Ah, E mesmo durante o dia, nós tinha muita coisa para fazer. E, poxa, imagina, você vai para o Japão, você não consegue conhecer, não consegue fazer muita coisa direito, enfim. E eu queria, porque queria voltar, mas hum. imaginava que algum dia voltaria como turista, né? Tá, então calma. Então, Voltando um pouquinho sobre essa experiência que tu teve, essa primeira, né, de vir para Hiroshima, de vir para o Japão, né?
passou uma semana em Tóquio, 2 semanas em Hiroshima, então teve um curso de férias, né? Esse curso de férias era sob a orientação do professor Masato, certo? Ele que Certo. organizava tudo. Esse curso, ele era em inglês, né? Que tu Em falou inglês. também da questão da língua e tal. Então, não teve nada em japonês, nem a comunicação com o professor Masato, nem aqui no Japão o curso em si, né? Não foi japonês, foi inglês. Foi em inglês. Nós tínhamos um pouco de aula para aprender um pouquinho de japonês. Tanto Hum, para a gente embarcar, que foi oferecido aqui no Centro Cultural Japonês, para a gente aprender o básico, desde o Ohayou gozaimasu, assim, hum, alguma comunicação, porque muitas outras pessoas como eu não tínhamos, assim, nada de japonês. hum, Então, hum. ensinaram essas coisas bem básicas. E aí eles chegaram até a dividir a gente em duas turmas, assim, quem já tinha um pouco de japonês, fazia um pouquinho de aula, Hum, mas não era o escopo do curso. O entendi. escopo do curso mesmo era aprender sobre o direito no Japão. E todas as aulas aí foram em inglês. O Todas. japonês seria, então, uma ferramenta para o dia a dia mesmo, não para o curso em si. É. É, Não, para o curso não. é. E esse curso, então, ele já foi fornecido pela JICA. Então, a JICA já entrou desde o começo, ou não? Não, não. Esse Hum, curso, o de 2018, a JICA, ela forneceu uma bolsa de estudos parcial para gente. Então, nessas 2 semanas que ficamos aí na Universidade de Hiroshima, a JICA que cobriu os custos e também o custo de hospedagem. Então, a gente ficou aí no hum. centro da JICA, aí perto da Universidade de Hiroshima, na JICA Chiyogoku. Ah, A gente entendi. ficou aí, então a gente não precisou gastar nada com isso. E eu acho que tinha uma refeição também, salvo engano, era o café da manhã que estava incluído. Mas o resto, a gente que pagava. A gente que Hum, pagou passagem de volta de avião, a gente que pagava o transporte interno. Então, foi uma bolsa de estudos parcial concedida pela JICA. uhum. Tu sempre teve vontade de vir para o Japão antes de conhecer o professor Masato e antes de aparecer essa oportunidade? Ou meio que isso apareceu para ti e aí tu disse, eu vou tentar? As duas coisas. Hum. A minha vontade era de conhecer o Japão, mas eu não imaginava que eu pudesse algum dia morar no Japão. Aham, Ou fazer esse curso de férias, né? E posteriormente essa outra bolsa. Então isso acabou surgindo depois. Mas queria conhecer sim. entendi. É, certo. E aí acabou que juntou o útil ao agradável, né? Já que apareceu essa É isso oportunidade, mesmo. vamos, né? Vamos. Vamos. Certo. E aí veio, passou um mês aqui no Japão, mais ou menos, né? Depois voltou para o Brasil para finalizar enfim, o mestrado, mas ficou à vontade de voltar. E aí sim Exatamente. que apareceu a JICA, né? E essa oportunidade da bolsa de mestrado pela JICA. Primeiro, Isso. E aí foi um processo bem diferente, eu acho que hum, do que o pessoal pronto. conhece. Eu acho que isso que é legal de comentar também, porque nesse meu caso, a oportunidade estava passando e eu agarrei ela. Então, o que acontece? Em 2020, com a pandemia, esse curso anual que era presencial, ele se tornou online Hum, e gratuito e para quem tivesse interesse assim no mundo inteiro, não precisaria nem ser brasileiro interessado em conhecer, enfim, participar. E só que o curso então ele foi fornecido pela Universidade de Meiji em parceria com a Universidade de São Paulo, com a USP. hum, Então, a USP, a Faculdade de Direito, ela tem a cátedra Fujita Ninomiya, sim. que leva aí o nome sobre. É uma cátedra, vamos dizer, de uma forma mais simples, é uma subdivisão Ah, que leva o sobrenome do professor Masato e de um hum, outro professor também. E, e a partir dessa cátedra, então, que a JICA ela tem ações conosco, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, foi nessa parceria que foi fornecido esse curso da Universidade Meiji com a USP. E foi online, então, assim, participam professores brasileiros e professores japoneses, tudo em inglês. legal. Novamente, tudo em inglês. Não precisa do Uhum. japonês nesse caso. Então, Hum, em 2020, por conta da pandemia,
ofereceram esse curso online gratuito. Eu falei, com certeza eu vou fazer. E fiz. E em um desses dias desse curso, apareceu lá a mensagem: se você tem interesse em estudar no Japão, envia um e-mail para tal, tal, tal. E eu enviei, falei, ó, eu tenho interesse, Eu sim. quero. Eu quero. Então, foi aí que iniciou todo o meu processo seletivo. Primeiro, para a Bolsa. Então, por isso que eu digo que foi diferente, porque eu não fui atrás de pesquisar diferentes bolsas, ou como que eu fazia para me inscrever. Nesse caso, a oportunidade apareceu para mim, para todos, né? Por meio desse curso. Então, Olha, houve essa isso é possibilidade interessante e eu me da uni. gente. É interessante da gente destacar também, né? Que às vezes as oportunidades aparecem e aí você tem que agarrar, né? Ah, eu agarrei mesmo. Claro. É Agarrei. isso, Que ela estava é passando na isso. minha frente, eu não tinha como deixar ela passar. E, então foi É, assim, aí eu mandei um e-mail manifestando interesse e eles devolveram, enfim, aí que iniciou o processo seletivo. tá. À época, Hum. eu tive que entregar um mini currículo. Vamos entrar assim nos documentos, né? Então, calma aí. Antes da gente entrar no documento em si, eu queria só te perguntar para quem não conhece a JICA, não sabe o que que é JICA, eu vou até escrever, J-I-C-A, tá? JICA, né? E o que que é a JICA? O que que é essa instituição? Ela é ligada ao governo japonês? É uma coisa privada? O que que é? A JICA, ela é uma agência, digamos Hum, assim, que tá. integra o governo japonês. Ela para a nossa agência aqui no Brasil é bem diferente. Quando a gente fala em agência governamental, tem esse sentido de regulação, mas não é exatamente isso que a JICA faz, né? É bem diferente. A JICA ela é essa parte do governo japonês que cuida de desenvolvimento, tanto do próprio Hum. país quanto de outros países. Então é E tipo cooperação internacional, fomento à cooperação internacional e desenvolvimento. exatamente, exatamente. E aí tem Hum. várias frentes da JICA, assim, são N coisas que a JICA faz. Por exemplo, tem investimento de infraestrutura mesmo em diversos países, assim, Uau. tem desde saneamento, enfim, de construção de obras, etc. Mas também tem essa parte da JICA que é o fornecimento de bolsas de estudos para descendentes e para não descendentes. Então, é Massa. importante ressaltar isso também, porque muitas vezes a gente pensa que para estar no Japão precisa ter relação sanguínea e não precisa Não realmente. precisa. Eu sou a prova disso. Eu também sou prova disso. Você também. Apesar dessa bolsa ser outra, né? Então. Tá, mas então a JICA é como se fosse um representante do governo japonês. Então, Digamos assim. como, como é que eu digo? A bolsa é como se fosse fornecida pelo governo japonês, né? Pela JICA, mas vem meio que daqui, né? Isso. É Digamos, do de modo Japão. geral, é Tá. assim. Isso.